fora do corpo.com. A questão que foi colocada aqui, ela tem a ver com aquela dúvida sobre a destruição da consciência, né? A pessoa diz aqui, olha, eu estou voltando nesse assunto tão falado por você, porque estou com dúvidas. E você já me falou, e você já falou em seus vídeos que podemos perguntar. Claro que sim, né? Acho que é importante. Bem, como você já disse, se estivermos no centro de uma explosão atômica, perderemos nosso corpo astral e mental, e com isso a consciência deixaria de existir. Mas não existem outros corpos ainda mais sutis depois do mental? Outra dúvida, se o nosso planeta fosse atingido por um asteroide ou algo do tipo, todos aqui não deixariam de existir, já que o impacto de um grande corpo, deixa eu ver aqui, celeste, equivale a milhares de bombas atômicas. Está levantando coisas aí, eu acho ótimo, né? E se houvesse qualquer outro evento natural que se equiparasse a uma explosão atômica, todos deixariam de existir? Na minha opinião, acho que deve haver outros veículos de manifestação da consciência. O que você pensa sobre isso? Já teve alguma experiência que comprove ou levante a questão que existe algo depois do corpo mental? Grato pela sua ajuda, esclarecimento. Olha, esse nível de colocação dessa pessoa, eu acho que é bem coerente, né? Porque a gente não pode, quando alguém dá uma opinião, de repente você achar que não pode ser e começar a ofender, como eu já vi aqui, as pessoas ficam ofendidas, né? E não funciona assim, né? Eu acho que nenhum de nós que fala de espiritualidade pode começar a falar bobagens, palavrões, como eu já vi aqui, né? É muito ruim isso. Não é? A pessoa tem uma crença fechada e aquela é a verdade absoluta. Não funciona assim. Acho que a gente tem que conversar, aprender mais sobre isso. Realmente, eu falei sobre a destruição dos veículos astral e mental, né? E é óbvio que isso é um assunto muito delicado. Eu até já citei que era uma coisa que eu não queria ouvir mesmo. Eu não queria ouvir. Se eu ouve que o espírito é indestrutível, a alma é infinita, a gente ouve isso, né? Mas se você começar a estudar muito, se você começar a usar o teu veículo astral, né? E eu devo reconhecer, ele está dizendo, mas não existem outros veículos. Olha, o veículo máximo que eu cheguei foi o veículo em corpo mental. Eu vou só explicar uma coisa, que é assim, isso é o que eu acredito, e já adianto que eu posso estar errado, né? E é isso, só isso, né? Ninguém precisa ficar chateado, achando que eu estou sendo a verdade absoluta, porque eu não sou mesmo, eu sou um pesquisador e pretendo continuar fazendo minhas buscas com relação a tudo que existe, né? Mas você tem o veículo astral. Esse veículo astral, vamos fazer logo aqui um caminho para vocês entenderem melhor. Você sai do teu corpo, no teu corpo astral, ele porta a consciência. A consciência é uma configuração energética que, no final das contas, é o que nós somos, tá certo? Você vai enxergar no corpo astral conforme o teu nível de consciência. Você vai enxergar com mais nitidez ou menos conforme o teu nível de consciência. É como nós aqui na Terra. Você vai enxergar melhor as coisas ou pior. Mas nós temos uma dificuldade. Quando a gente segue alguns caminhos, né, fechados, a nossa visão fica fragmentada. A gente só vê o que a gente quer ver. Não adianta. Isso é muito simples, né? Se você tiver um filho drogado, todo mundo está enxergando que ele é drogado, menos você. A gente não quer enxergar. Então, eu estou falando do corpo astral, ele tem níveis de consciência, porque nós, aqui no corpo físico, temos níveis de consciência. O nível de consciência indica que você está mais aberto para perceber todas as coisas que estão à tua volta ou menos. A gente não pode achar que só porque a gente se relaciona com o mundo físico que a gente está aberto para isso, não, tá? A gente tem que aprender tudo, né? Daí, fazendo essas projeções astrais, eu tive experiências que me levaram a entender sobre isso do meu ponto de vista, né? Ou seja, eu não estou querendo achar uma resposta em algum livro, porque isso já... Eu não estou querendo achar uma resposta em algum livro, porque isso eu já tentei, certo? Quando eu comecei a realizar projeções astrais, eu fui em tudo quanto foi religião, seita, filosofia,
né? Eu perguntava para todas aquelas pessoas que eu acreditava que poderiam ter uma resposta. E as respostas que você vai ter são respostas que vêm caminhando de consciência em consciência durante séculos, né? A pessoa ouviu, passa para você. Não, me fala uma coisa que seja uma experiência sua própria, né? Foi isso que eu fiz, né? Até chegar a fundar o SEC. Falei assim, não, vou ter que questionar isso, porque cada vez que eu fazia uma pergunta sobre projeção astral, a resposta era diferente. É que nem uma consulta médica, né? Você vai no médico, aí ele te fala uma coisa, você vai no outro, ele fala outra. Depois de 6 consultas, você tem 6 diagnósticos diferentes. Você vai falar, nossa, você está falando mal dos médicos? Não, não estou falando não. Eu converso com eles, tem bastante médico aqui no SEC, né? Eles mesmos falam isso. Só que cada um tem que ter a sua experiência. Aí, a experiência que eu tive com relação a isso é assim, a nossa organização espiritual, ela é uma coisa que foi criada e que pode ser destruída. Isso é a forma simples de explicar. Nós temos chakras. A gente não fica doente, os chakras não ficam deformados. Então, isso, se você tiver um problema muito sério no chakra, ele acaba. Se você vê um desencarne, aí você começa a entender melhor, né? Porque a pessoa desencarna, como que ela desencarna? Vem um amparador de um nível muito alto, que não tem a menor relação emocional, porque nós aqui, né, achamos que o cara vai morrer, coitadinho, né? Isso é um problema nosso mesmo, né? A gente não consegue ver a pessoa sair do corpo físico, entregar o corpo físico e ficar tudo bem. Não é um problema dela, é um problema nosso. As nossas carências, as nossas faltas, né? E aí, quando a pessoa desencarna, ela acabou de... o veículo astral dela, perdão, o veículo, o duplo etérico, ele vai se desfazer. Acabou de ser destruído. O veículo astral, ele porta a consciência e ele vai continuar. Mas como é que pode uma coisa ser tão assim ilógica, né? De a gente achar que um veículo como o corpo astral não pode ser destruído? Vai depender das situações, gente. Mas é ruim ouvir isso, né? Eu sei que é ruim. Eu queria continuidade universal, né? Não, vamos até o infinito. Só que não existe infinito. Isso aqui nunca acaba, né? Não existe lá o infinito como um ponto final. Isso é um caminho, você vai indo, vão acontecendo coisas, você vai aprendendo. E aí, obviamente, que o corpo astral ele pode se desorganizar num nível tão alto que já era. Olha, só para você entender uma coisa. Numa projeção astral, você desabilita o corpo físico, a tua consciência transita para o veículo astral. Porque esse aqui está parado, o corpo físico, tá certo? Se você desabilitar o corpo astral, ela transita para o corpo mental, que é um veículo de manifestação da consciência. Então, até aí está tudo bem. Se você perder o corpo astral, você ainda tem um corpo mental por um tempo. Eu digo por um tempo, porque não dá para você definir exatamente o que vai acontecer. Mas algo que tenha proporções energéticas muito grandes pode realmente desorganizar os veículos. E aí não adianta a gente achar que tem uma solução, porque a própria consciência é uma configuração energética. Isso é meu ponto de vista, tá? E ela é uma configuração energética, que eu até já falei, que ela não é um banco de dados relacional. Você vai colocando informação e coisas e ela vai aumentando de tamanho. Ela não aumenta de tamanho. Ela se reorganiza diferente. Só isso. Só isso que ela faz. Então imagina como é sofisticada, né, a configuração de uma consciência. Só que se você tirar dela o corpo astral, ela vai transitar no corpo mental, né? Se você tirar o corpo mental, que é um nível de sutilidade muito grande, a coisa fica difícil. A coisa fica muito difícil. Do meu ponto de vista, como eu só consegui ir até o veículo mental, e penso que assim, não existem infinitos veículos. Não existe. Isso é meu ponto de vista. Eu penso que você tem espaço até um determinado ponto, onde a tua expansão é a maior possível, e eu creio
Isso pelas experiências que eu tive, eu já vi consciências, se você chegar no nível de chakra coronário, você vai ver que a pessoa realmente parece ter uma coroa sobre a cabeça. Mas eu já vi consciências com 4, 5 coroas. Então, isso me fez pensar, e assim, nossa, essa consciência está evoluindo dentro do espaço de um veículo, que é o corpo mental, que cada vez que ela evolui, ele fica mais sutil ainda. Né? Pode ser destruído? Eu penso que pode. Né? E eu sei que isso vai causar uma confusão. Então, se um asteroide atingir a Terra, e ele equivale a bilhões de explosões atômicas, uma grande parte das consciências pode desaparecer. Pode ser que algumas não. Entendeu? Pode ser que algumas não. Então, não dá para a gente falar é ou não é. Né? A gente tem que tem o meio do campo, aí o meio tempo. Entre o sim e o não existe um espaço que a gente tem que considerar. Né? Então, imagina se o planeta Terra não existe. Onde é que a gente vai? Né? A gente só pensa se ele existir, mas se ele deixar de existir. É sério. É um assunto para a gente debater. Eu agradeço muito pela sua colocação. Né? Eu acho que essas questões são questões que acabam abrindo espaço para a gente questionar mais, cada um trazendo um pouco das suas experiências. Né? Eu tenho muitas experiências em corpo mental que eu posso relatar, né? E é o que eu estou tentando fazer nos relatos de... Eu estou fazendo relatos de projeção astral e ainda tenho muitos relatos, né? Mas aí eu vou compor no meu tempo pelas coisas que eu faço e aos poucos eu vou fazer, né? Então, é isso aí. Eu acho que eu nunca consigo responder do jeito que as pessoas querem. Mas se eu só para finalizar, afirmar que eu considero que o corpo astral é destrutível, o corpo mental é destrutível, é uma questão de correlação de forças. Então, se a energia em que ele estiver for uma energia de uma potência muito alta, ele pode se desorganizar totalmente e aí se perde tudo, o veículo e a consciência. Talvez eu tenha respondido agora. Né? Tá bom? Então, o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você, Quito o Mosquito também. Nós vamos nos encontrar na próxima pergunta.